Continuando então aqui a segunda parte da nossa aula, né? Registro Civil das Pessoas Naturais 1. Nós vamos falar então, capítulo 4 da publicidade. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados a lavrar certidão do que lhes for requerido. Então, chegou alguém que é uma segunda via de nascimento, que é uma certidão negativa, que é uma segunda via de óbito, uma certidão negativa de óbito, o oficial de registro civil ele é obrigado a expedir a certidão daquilo que está sendo requerido e fornecer às partes as informações solicitadas, tá? Fornecer às partes as informações solicitadas. E aqui eu chamo a atenção para dizer o seguinte: é muito comum que as partes cheguem ao cartório e digam assim: você pode ver lá na DNV ou lá na DO a profissão do fulano? Como é que está lá? Informação de cartório só pode ser fornecida mediante certidão. Então não existe favor. Eu não vou lá nos arquivos do cartório pegar a DNV ou a DO e vai dizer assim, ele era lavrador. Não, qualquer informação do cartório só pode ser fornecida mediante certidão. Isso é prática, tá? Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou o interesse do pedido. Então, qualquer pessoa pode chegar no balcão do cartório e falar: eu quero uma certidão que está no livro de nascimento número 25, folha tal. Ah, mas para que você quer? Não. Ele não é obrigado a dizer o motivo pelo qual ele está pedindo a certidão. E o oficial é obrigado a expedir a certidão. E ele não pode perguntar o motivo, ele não pode questionar o motivo. Porque nós temos que entender que o acervo do cartório é público. As informações que estão na serventia são informações públicas, com exceção das restrições que a própria lei diz que são informações restritas, tá? Parágrafo único do artigo 17. O acesso ao envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da rede mundial de computadores, internet, deverão ser assinados com o uso de certificado digital que atenderá aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP. Então, toda vez que fizermos o envio de informações por meio da internet, essas certidões necessariamente terão que ser assinadas com o certificado digital que preenche os requisitos do ICP Brasil. Então, por exemplo, aqui no Maranhão nós trabalhamos com a Cartórios Maranhão, com a Central. Então, toda vez que você, escrevente, que você auxiliar de cartório, coloca uma certidão na Cartórios Maranhão em que o pedido é documento digital, você tem que ir lá e assinar eletronicamente aquela certidão. Certo? Artigo 18. Ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou documento arquivado no cartório. Esses artigos nós já tratamos em outra disciplina, e se você for ler, são aquelas restrições legais que nós já falamos. Então, algumas informações, por força de lei, elas não podem ser repassadas de qualquer forma, tá? A não ser que haja expressa determinação judicial nesse sentido. O que não estiver nas restrições legais, a informação poderá ser repassada mediante certidão, tá? Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos. Então, os tipos de certidões que nós temos são certidão de inteiro teor. Essa é bastante conhecida, todo mundo conhece. Certidão de inteiro teor. Tudo aquilo que está no livro, coloca-se na certidão. E a forma mais prática, digamos assim,
de se lavrar uma certidão de inteiro teor é através de cópia reprográfica. Que é o mais simples, é o mais fácil, cópia reprográfica. A certidão ela pode ser em resumo ou em relatório conforme quesitos, ou seja, a parte interessada chega e coloca os quesitos. Olha, eu quero uma certidão que me diga a informação A, a informação B, a informação C. Eu não preciso fazer uma certidão de inteiro teor, eu vou fazer uma certidão conforme os quesitos apresentados pela parte. Olha, a parte me perguntou o local, a parte me perguntou o dia, a parte me perguntou a forma. Então, eu vou fazer uma certidão conforme os quesitos apresentados pela parte, tá? E a certidão será devidamente autenticada pelo oficial, pelos seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Então, o prazo legal para expedição de uma certidão é de 5 dias. Hoje, nos cartórios que estão informatizados, que têm o seu acervo dentro de um sistema, não se justifica mais a parte esperar 5 dias para receber uma certidão. Nós temos cartórios que não tem nada informatizado, que tem livros antigos, que precisa se fazer busca. Tudo bem. O ideal é que o titular, os escreventes e os auxiliares coloquem tudo isso dentro do sistema para facilitar para o usuário. Vai chegar um dia que esse prazo de 5 dias ele não vai mais existir. Não vai mais se justificar ter um prazo tão dilatado, tão grande, para a expedição de uma única certidão. Então, o ideal é que o usuário chegou no balcão do cartório, ele seja imediatamente atendido. Entendemos que temos cartórios que não têm o seu acervo no sistema. Tudo bem, aí a gente pede o prazo de 1 dia, 2 dias. 5 dias é muito tempo para se ter uma certidão. Tá legal? A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico, foi o que eu falei. A forma mais simples é a forma reprográfica, né? A forma mais fácil de se emitir uma certidão de inteiro teor. Parágrafo 2º do artigo 19. As certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão sempre a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas. E no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados. Lembrem-se, gente, a Lei 6.015 ela é de 1973. Naquela época, e até hoje nós temos algumas serventias que ainda adotam os livros, aqueles livros grandes, vocês vão ver que o padrão era que a folha já viesse com alguns dizeres e com algumas lacunas que você só ia preenchendo. Né? Então, esse parágrafo 2º fala justamente nesses casos em que havia o livro grande com alguns dizeres já e algumas lacunas em que você ia preencher o nome do fulano, a data que foi feito o assento, se fosse de casamento o regime de bens, por exemplo. Tá? Nas certidões de registro civil, parágrafo 3º, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Esse parágrafo ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque hoje em dia não existe mais diferença entre filiação legítima ou filiação ilegítima. A filiação ilegítima era aquela filiação fora do casamento. Fora do casamento. Então, quando a Lei 73 ela entrou em vigor, existia essa diferenciação. Mas veio a Constituição de 88 e disse, olha, não existe mais diferença entre filiação. Não existe mais filho legítimo e filho ilegítimo. E pelo fato da Constituição falar que não existe mais diferença entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, esse parágrafo 3º do artigo 19 da Lei 6.015, ele não foi recepcionado. Ele não foi recepcionado. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade.
tá? Redação dada pela Lei 13.484 de 2017. Parágrafo 5º. As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou por outro processo equivalente. Simples, autoexplicável esse parágrafo, tá? Então, papel, pode ser papel A4, papel de segurança. No registro civil é papel de segurança. Não tem para onde correr por expressa determinação do Conselho Nacional de Justiça. Registro civil, obrigatoriamente, tem que usar papel de segurança. Ainda temos cartórios que não usam, mas fora das normas, né? Fora das normas. O registro civil de pessoas naturais obrigatoriamente tem que usar papel de segurança, tá? No caso, artigo 20, no caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Então, se o oficial de registro civil ele não entregar a certidão no prazo máximo de 5 dias, a parte interessada poderá reclamar. Para quem? No caso do Maranhão, na ouvidoria, poderá reclamar para o juiz corregedor, o juiz da comarca, ou poderá reclamar diretamente na Corregedoria Geral da Justiça. Então, nós temos a ouvidoria, nós temos o juiz e nós temos o corregedor geral. 3 formas de fiscalização do registrador civil das pessoas naturais que não cumpre com o seu mistério. Tá? Parágrafo único do artigo 20, para verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Então, a parte requereu um serviço, deixou uma documentação lá para ser analisada pelo registrador civil, o registrador civil tem que dar uma nota dizendo, olha, recebi tal dia e tal hora. E é com base nesse documento recebido pela parte interessada, que vai se verificar se está havendo desídia ou atraso na entrega do serviço, tá? Artigo 21, sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato, cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto no artigo 45 e 95. Tá? Então, toda vez que houver uma verbação e a data da verbação ela for posterior ao pedido feito pela parte dela, essa verbação precisará ser mencionada no corpo da certidão. Com as ressalvas do artigo 45 e 95, que são as restrições legais que nós já vimos em outras disciplinas. Tá legal? Porque o que pode acontecer? Eu peço uma certidão hoje. O oficial tem 5 dias para entregar a certidão. Nesse prazo de 5 dias foi feita uma verbação. Uma verbação importante. Essa verbação ela precisa ser mencionada nessa certidão. Se a certidão for confeccionada após essa verbação ter sido assentada no livro, tá? E aí a gente passa, então, para o artigo 22 para falar da conservação. Da conservação. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituem, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Então, nós já tratamos disso, já falamos disso, mas é sempre bom relembrar. Os livros de registro civil só poderão sair do cartório mediante autorização judicial. Vou encadernar o livro? Comunico o juízo. Vou encadernar o livro de óbito? Comunico o juízo. Não tem encadernação na minha cidade, eu tenho que mandar para uma outra cidade? Comunico o juízo. Excelência, o juiz vai sair, o livro vai sair do cartório tal dia, vai encadernar em tal local e ele vai retornar para o cartório tal dia. Os livros só poderão sair da serventia mediante autorização judicial. Artigo 23, todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Então, imaginemos que a gente tenha, por exemplo,
um processo judicial em que alguém foi nomeado perito para verificar os livros do cartório. Aí o perito diz assim, não, eu quero verificar os livros do cartório no meu escritório. Negativo. Vai periciar o livro lá no cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem por sua ordem e conservação. Gente, nossa função, tanto do titular quanto dos escreventes auxiliares, é manter em ordem os livros e arquivos. É um de nossos deveres funcionais, manter em ordem os livros e arquivos. Os papéis referentes ao registro, ao serviço de registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem ou de outro meio de reprodução autorizado em lei. Então, nós temos o livro e eu tenho que arquivar esse livro mediante um processo racional que me facilite a busca, justamente para diminuir esse prazo de 5 dias. Então eu tenho o livro, eu tenho um índice, eu tenho a digitalização desse livro, eu tenho esse livro indexado e eu tenho uma forma de pesquisar as pessoas que constam nesse livro, porque no dia que alguém me vier pedir uma certidão de alguém que está nesse livro, eu tenho como encontrar de forma rápida para atender a solicitação dessa pessoa. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Então, por exemplo, eu era titular de Alto Alegre do Pindaré. Não tinha cartório lá quando eu assumi. Eu era termo da comarca lá de Santa Luzia. Quando criou-se o cartório de Alto Alegre do Pindaré, os livros e arquivos referentes a Alto Alegre do Pindaré, que eram feitos em Santa Luzia, vão para Alto Alegre? Não. Eles permanecem na serventia indefinidamente, para sempre, tá? Artigo 27, quando a lei criar novo cartório, exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês, e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Então, até que esse novo cartório seja criado, os assentos serão feitos no cartório anterior. Parágrafo único do artigo 27. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. E aí, a gente passa, por fim, né, para acabarmos, então, com essa análise da parte geral da Lei 6.015 sobre a ótica do registro civil das pessoas naturais, para que a gente faça o gancho, então, com as aulas que nós vamos ter na próxima semana. Né? Na próxima semana nós vamos falar do registro das pessoas naturais, a começar no artigo 29. Terminando então, a gente vai falar sobre a responsabilidade. Terminando essa semana, vamos falar da responsabilidade, artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente ou pelos prepostos, vocês ou substitutos que indicarem, causarem por culpa ou dolo aos interessados no registro. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem. Já falamos de responsabilidade. A gente tem responsabilidade civil, dinheiro. Toda vez que a gente fala de responsabilidade civil, nos denota dinheiro. Vou pagar por dano material ou vou pagar por dano moral. Se eu causei prejuízo para alguém, eu sendo titular ou eu sendo preposto. Nós temos a responsabilidade criminal se o ato que eu pratiquei ele estiver tipificado no Código Penal ou em legislação especial que diga que aquele ato é crime. E eu tenho a responsabilidade administrativa. Porque se eu cometo uma infração, ela pode ser de ordem civil, ela pode ser de ordem penal e ela pode ser de ordem administrativa. Além de eu responder monetariamente ou penalmente, podendo inclusive ser preso, eu vou
posso responder administrativamente perante o meu juiz, perante a minha corregedoria. E posso receber uma pena administrativa disciplinar. Isso tudo importa, então, para o registrador civil. Se ele pratica um assento de nascimento fraudulento, se ele pratica um assento de óbito fraudulento, se ele pratica um assento de casamento fraudulento, ele pode responder civilmente, ele pode responder penalmente, ou ele pode responder administrativamente, inclusive com pena de perda de delegação, que nós já falamos quando estudamos Introdução ao Direito Notarial e Registral e passamos pela Lei 8935, o Estatuto dos Cartórios. Então, encerramos aqui a nossa primeira semana de aula falando da Lei 6.015, dos artigos da parte geral da Lei 6.015 e fazendo o link, o gancho, para tratarmos especificamente dos registros de pessoas naturais, a começar pelo nascimento na próxima semana. Tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.